Meu povo, minha pova, todos bem? Samuel no Cantinho Sagrado. Chuva lá fora, no sul do Brasil. As pirâmides do Egito foram montadas, acredito que numa planície, não salvo engano, num sistema de montagem de pedras. Igualmente, esse sistema foi usado, o sistema de blocos de pedra montados, foi usado para a construção do Templo de Salomão. O Templo de Salomão, além disso, usou cedro do Líbano. Cedro é uma árvore mais nobre que tinha naquela época, que veio do Líbano. Longe, bem longe do Monte Moriá, onde foi montado o Templo de Salomão. O Templo de Salomão, então, era um monumento, assim como as pirâmides, só que com muito mais detalhes, porque até ouro foi derretido para transformar em folha, para fazer o revestimento de imagens em banheiras e outros utensílios. Mas em 596 a.C. existiu na minha opinião, um dos dois principais reis da Babilônia. Babilônia, uma região na Mesopotâmia, ao longo do rio Eufrates, onde hoje é o Iraque. O primeiro rei foi o primeiro rei foi Hammurabi. Na minha opinião, Hammurabi, o primeiro rei mais importante, que deu uma elevada na Babilônia, criou o código com 281 leis. A lei que a gente mais conhece é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Depois de várias conquistas e reviravoltas, 596 a.C., chega Nabucodonosor. Nabucodonosor é rei da Babilônia, mas ele tem vassalos. O que são vassalos? São pessoas transformadas em reis, que era no sistema tipo feudalismo, como existiu no Brasil, nas capitanias de terras. Reinos. O rei da Babilônia dava um reino para que aquele vassalo transformasse em rei, mas submetido ao rei principal, que era Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Existiu um rei, em 596, o rei de Jerusalém. Esse rei, em determinado momento, ele não aceitou mais a submissão às imposições de Nabucodonosor, que queria material e impostos retirados de Jerusalém e mandados para a Babilônia. Houve insurreição e essa insurreição originou uma guerra. Eu não vou entrar em detalhes da guerra, porque foi uma guerra diferente, foi uma estratégia muito inteligente, muito astuta, porém criou um sistema muito cruel e aqui eu não vou relatar, não tem nem palavras para relatar o horror que se seguiu. Vamos para o final da guerra. A guerra terminou por destruir a cidade, para que não houvesse a reunião do povo, não houvesse casas, e aquele povo que sobreviveu, já não tinha mais os ferreiros, os artesãos, os pensadores, os jovens que ainda tinham força braçal, todos foram recolhidos para servir a Babilônia. Os que sobravam eram os camponeses mais fracos, as pessoas mais fracas e mais idosas. E, no entanto, destruindo o Templo de Salomão, que já tinha quase 400 anos da sua construção, com aquele cedro, aquela madeira já antiga, ressecada pelo tempo, invernizada,
muito fácil de colocar fogo. Aquilo foi destruído, apesar de em dias, mas destruído muito facilmente, apesar de ser um monumento enorme. O que sobrou para esse povo? Esse povo se reuniu e teve que se reinventar. Naquela época, quando um reino destruía um outro reino, que existia um Deus, vamos lembrar que a Babilônia era politeísta, vários deuses. Jerusalém tinha só um Deus. Quando Nabucodonosor destruiu o templo desse Deus, ele derrotou o Deus. Esse Deus não existia mais. No entanto, as pessoas que sobraram se reinventaram e não tinham mais aquele templo onde, e nem os animais, não tinha templo onde sacrificavam animais, não tinham mais os animais para oferecer em sacrifício ao seu Deus. As pessoas se reinventaram e buscaram a oração e o estudo daquilo que existia em torno da cultura de Deus. Deus, esse Deus que existia naquele tempo. Ok? O que acontece? Essa oração, como não tinha mais templo, cada pessoa formou um templo dentro de si, um templo de adoração a Deus sem sacrifício de animais. O sacrifício era interno de cada um, de cada pessoa. Isso não acabou por conservando o Deus de Israel até hoje, até nos dias de hoje. Então, apesar da maldade do mundo, que antes, apesar das leis, era mais aberto, hoje, com leis mais rígidas, a maldade do mundo, ela se esconde no oculto. As pessoas colocam máscaras para ocultar a sua maldade. As pessoas colocam máscara para trabalhar a maldade no escuro, no oculto. Então, ergamos cada um de nós o seu templo interno, para que o seu Deus, aquilo que no qual acreditamos que nos protege, que nos orienta, que nos guia, nos proteja de toda a maldade do mundo, de toda a falta de noção. Conclamo vocês a fazer cada um o seu templo e a sua adoração, o seu sacrifício. Muito obrigado pela tua atenção, fraterno abraço, até o próximo vídeo.